E falando um pouquinho de investimento, de crescimento, do fomento na economia de Maracanaú, a gente está aqui com o secretário Antônio Filho. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, Antônio Filho. É um Seja prazer estar aqui com bem-vindo. vocês para a gente bater esse papo aqui sobre Maracanaú, sobre a economia de Maracanaú. Prazer muito grande. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Antônio Filho, a gente mostrou aí a história do Tiago aqui em Maracanaú, e assim como o Tiago, existem várias famílias e várias pessoas que fazem seus negócios, que crescem no município, não é? Sim, essa questão de sucessão familiar dentro da empresa, a gente tem muitos casos aqui do Distrito Industrial. A gente verifica que muitos empresários começaram suas atividades nas suas fábricas e hoje em dia que já está transferindo essa competência para os seus filhos, né? Nós temos, por exemplo, aqui as duas fábricas de sorvetes que estão instaladas no Distrito Industrial. Hoje os pais já estão passando a missão para os filhos. Nós temos também essa mesma situação naquela fábrica de bolsas de sutiã também. O pai já está passando essa atividade para o filho. Então, é muito comum também aqui no Distrito Industrial essa situação igual ao do Campelo, que os pais já estão delegando aos filhos a missão de dar continuidade às atividades das empresas, né? Muito bacana. E aí a gente também salienta essa questão de não entrar em conflitos, né? Porque família, trabalhando com família, às vezes é um pouco conflituoso, mas aqui a gente tem várias histórias de que, se tudo for bem dividido, dá certo, né? Explica um pouquinho para a gente, você estava falando em relação ao distrito industrial. Maracanaú cresceu, a gente sabe que o foco de Maracanaú é ali o distrito industrial, sempre foi, sempre viu o distrito industrial como a fonte de negócios de Maracanaú. Mas essa visão mudou? Maracanaú continua com o seu carro-chefe, que é o Distrito Industrial, né? Mas, se formos analisar a questão do PIB de Maracanaú, o PIB de Maracanaú é o segundo PIB do estado do Ceará, só vai para Exatamente. Fortaleza. Hoje em dia, a participação de comércio e serviços na economia de Maracanaú superou muito a participação da indústria, né? Então, o comércio e serviços hoje ocupa um percentual de 52% do PIB, enquanto que a indústria são 34%. Então, antigamente, o PIB, a grande participação era dentro da indústria, mas hoje em dia houve essa inversão, né? Então, o comércio superou a da indústria. Mas a indústria continua muito forte aqui em Maracanaú, por causa do distrito industrial. Em função do distrito industrial, hoje nós somos o segundo maior arrecadação de ICMS, a segunda maior arrecadação do PIB, do IPI, e o segundo município em termos de geração de empregos diretos, né? Então, tudo isso é em função do distrito industrial e do crescimento do comércio, né? Claro que isso é importantíssimo para o município, mas de que forma gera impactos para a população mesmo? Esse crescimento, a gente ter essa visão de ser a segunda, ter o segundo maior PIB, como é que isso gera impacto para o município? Bom, o impacto é o seguinte: no nosso trabalho de procurar atrair investimento para Maracanaú, a gente oferece uma série de incentivos para as empresas, né? A gente pode oferecer doação de terrenos, podemos oferecer subsídio na locação de galpões, incentivos fiscais. Agora, quando a gente pactua com os empresários para se instalar aqui, oferecendo essas vantagens, a gente pede, em contrapartida, que a mão de obra que eles venham gerar dentro do município seja dada preferência à população de Maracanaú. Normalmente, a gente fixa um percentual de 80% das novas contratações para pessoas residentes em Maracanaú. Então, a gente procura impactar a população exatamente cobrando dos empresários essa prioridade na questão das contratações, né? E também a gente procura incentivar que a população ela procure comprar dentro do comércio de Maracanaú, porque hoje em dia, se você entra no comércio de Maracanaú, você encontra tudo que tem em Fortaleza, você encontra aqui em Maracanaú. Então, a gente procura também incentivar a comprar as coisas dentro de Maracanaú, dentro do município, né? Existe uma via de mão dupla aqui no município que eu acredito funciona muito bem, né? Porque a gente pode ver, por exemplo, o Maracanaú ele é muito próximo da nossa capital, Fortaleza. Acho que isso também é um fator muito positivo para a gente, né? Para as empresas que se instalam aqui. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. E a questão da prefeitura investir muito forte em infraestrutura, né? Sim.
as normalmente, novas vias, né, de o Distrito acesso. Industrial já contava com boa infraestrutura, porque aqui dentro do Distrito Industrial nós temos água bruta, água tratada, temos 2 subestações de energia, rede coletora de esgoto, estação de tratamento. Tudo isso aí já existia há bastante tempo aqui dentro do Distrito Industrial, o que já era um motivo para ser um motivo muito atrativo para as empresas. E agora, com essas obras de melhoria do sistema viário, de duplicação das avenidas, isso também facilitou muito o deslocamento das cargas, dos caminhões. Essas obras aí estão valorizando muito as potencialidades do nosso distrito industrial, né? Então, assim, eu posso afirmar que, dentro do estado do Ceará, o nosso distrito industrial é o mais consolidado em termos de infraestrutura. Nós temos o complexo industrial do PECEM, mas, em termos de infraestrutura consolidada, nós estamos na frente do PECEM ainda, né? Uhum, que bom. Maracanaú foi considerado por muito tempo como uma cidade dormitório, né? Por conta dessa questão da industrialização mesmo, mas essa característica também mudou, né? Então, o comércio, você falou aí, a gente liga muito Maracanaú à questão das indústrias, mas não é só isso, né? Não, não é só isso, né? O comércio também tem contribuído muito para a economia de Maracanaú e, como eu falei, as empresas estão procurando contratar pessoas de Maracanaú. E, para isso, nós temos uma preocupação muito grande também em qualificar a nossa mão de obra, porque a gente exige dos empresários a contratação de mão de obra local. Mas é preciso que a gente faça o nosso dever de casa no sentido de capacitar essa mão de obra para poder as pessoas residentes aqui terem chance de ocupar esses cargos que são criados nas empresas, né? Essas capacitações, como é que funcionam? Assim, o que você vê a respeito disso, do nível das pessoas em Maracanaú para ocupar esses cargos? Aqui em Maracanaú, nós temos a Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, está capacitando muita mão de obra. O próprio IFCE também contribui muito para a capacitação da nossa mão de obra. O SESI. Então, nós temos muitos institutos aqui, muitas entidades que estão proporcionando essa capacitação e está melhorando aí a qualificação da mão de obra, né? Exatamente, você falou aí num ponto importante. Aqui em Maracanaú, a gente tem um IFCE, que é um centro de referência no Brasil inteiro, e a gente também tem o Senai. Né? Lógico que a gente não tira a benesse dos outros, mas sim, o Senai e o IFCE são referências no Brasil, são 2 polos de referência no Brasil todo. Sim. E o Senai, especificamente, ele tem um polo de inovação dentro do Senai de Maracanaú, que foi escolhido justamente para isso, pela capacidade do nosso município, né, Antônio Filho? A vinda do Senai aqui para Maracanaú foi exatamente em função do Distrito Industrial, da presença das indústrias, dos estabelecimentos aqui situados em Maracanaú, né? Então, essa vocação industrial trouxe a necessidade de ter um Senai aqui dentro do nosso município, né? Uhum, é um polo de inovação tecnológica. A gente salienta que saiu do Senai de Maracanaú vários artefatos que ganham o Brasil todo. O Elmo é um exemplo significativo disso, né? Com certeza. O Elmo foi um grande achado aí na época da pandemia, né? Que ficou conhecido nacionalmente, né? Essa criação do Elmo aqui em Maracanaú, né? Exatamente. E ainda citando do Senai, ele é um polo de inovação para as empresas, seja daqui de Maracanaú, seja, por exemplo, a gente sabe que as empresas daqui mesmo do município procuram o Senai e dizem, eu estou com essa problemática e eu preciso resolver. Então, é resolvido tudo dentro do próprio município, né? Essa é uma grande vantagem de ter um Senai aqui dentro do nosso território, né? Eles estão abertos a atender as demandas das indústrias, né? Os centros de distribuição das empresas que estão instalados, o que significa para o município? É uma nova vocação? É uma nova vocação que a gente tem observado nos últimos 5 anos. Maracanaú tem atraído muitos centros de distribuição, né? Inclusive, assim, inicialmente, há alguns tempos atrás, esse centro de distribuição ele não podia se instalar no distrito industrial porque existia uma restrição que só podia ser estabelecimentos industriais. Mas aí, tanto o governo do estado como a prefeitura entenderam que a gente tinha que diversificar o nosso parque industrial.
Então, hoje em dia, a gente já permite, a legislação já permite que a gente abrigue dentro do distrito industrial sem distribuição. É uma vantagem do município que a gente vê a questão da arrecadação do ICMS que esses centros proporcionam ao município, né? Então, nós temos atraído muito centro de distribuição do pessoal de supermercado, nós temos aproximadamente uns 5 centros de distribuição aqui de Maracanaú, e isso contribui fortemente para a arrecadação de ICMS do nosso município, né? Exatamente. A gente falou um pouquinho no início sobre essas obras que estão sendo construídas, vários acessos aí no município de Maracanaú. As vias, ali, quem passa próximo ao IFCL vê que obras que estão sendo construídas pelo Translog já estão quase finalizadas. Então, assim, é uma nova realidade para o município, algo que não aconteceu nos últimos anos. Né? Qual a expectativa para fomentar ainda mais o comércio em Maracanaú? Ok. De novas empresas? A gente tem atraído algumas empresas aqui para o nosso município, não só para o Distrito Industrial, mas também em alguns bairros. Nós temos um terreno lá no Olho d'Água, um terreno de 54 hectares, que a gente fez uma lei e transformou essa área no mini distrito industrial. Esse mini distrito industrial foi projetado para abrigar 5 novas empresas, né? Nós já estamos fazendo os protocolos de intenções para abrigar 5 novas empresas nessa localização ali perto da zoonose, né? Aí, por ser uma área próxima à reserva indígena, a gente está tendo cuidado que essas empresas que ocupem esse novo mini-distrito, elas não tenham potencial poluidor. Então, o mini-distrito industrial, nós estamos levando para lá 5 novas empresas. O prefeito também está projetando implantar outro mini-distrito industrial lá no bairro Mucunã. Nós já identificamos um terreno de 58 hectares, próximo ali ao Jaçanaú, e estamos em fase aí de desapropriação, e mesmo assim a desapropriação não tendo sido efetivada ainda, mas nós já temos uma relação de 10 empresas que estão pleiteando aí já para esse novo distrito industrial, né? Fora isso, Jordana, nós temos uma preocupação aqui dentro do Distrito 1, do distrito principal, do distrito industrial, que é com relação aos terrenos que a gente circula e vê terrenos e imóveis desativados. Alguns terrenos que são sem uso. Você pega a matrícula desses terrenos, pertence a empresas há mais de 20 anos e a empresa nunca utilizou esses terrenos, como também existem situações de galpões que estão abandonados, que estão desativados. Então, a gente chegou a identificar 29 imóveis nessa situação dentro do Distrito Industrial. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando junto com o Governo do Estado, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, identificando esses imóveis. E vamos chamar esses proprietários, entender por que eles estão com esses terrenos, segurando esses terrenos, porque caso se concretize que realmente a intenção seja especulação imobiliária, nós não vamos hesitar, nós vamos procurar desapropriar esses imóveis, porque não faz sentido um empresário segurar um terreno por 20, por 25 anos, sem utilizar, e isso causa um atraso muito grande para o município. Nós precisamos atrair empresas, precisamos otimizar a ocupação do distrito industrial, então não se justifica a gente aceitar esse tipo de situação de terrenos dentro do distrito industrial, uma área valorizada com infraestrutura, como eu falei, e não está sendo utilizado esses terrenos. Então, nós estamos partindo para identificar esses imóveis, inicialmente, procurar conversar com os proprietários, não havendo um acordo, nós vamos partir para a desapropriação para dar oportunidade a novas empresas queiram se instalar aqui em Maracanaú, né? E seria caso de uma mudança de legislação? Não. O município tem esse poder, né? Nós temos leis que permitem o município, identificando esses imóveis, e entrar com o decreto de utilidade pública e desapropriar. Nós já começamos a fazer isso. Na atual gestão, nós já chegamos a desapropriar 3 terrenos nessa situação, terrenos que estavam abandonados, a gente desapropriou. Nesse processo de desapropriação foi até rápido, porque a gente encaminha para o Poder Judiciário toda a documentação e mostra, o próprio juiz vê que a matrícula está lá há mais de 20 anos, pertence a uma empresa e a empresa não fez nada, então o próprio Poder Judiciário, ele facilmente ele autoriza o município a fazer a desapropriação, né?
Então, a gente tem feito já, nesses últimos 2 anos, nós desapropriamos 3 terrenos. Inclusive, desses 3 terrenos que nós desapropriamos, 2 já estão com empresas em implantação, né? Muito bacana, porque aí dá espaço para essas empresas que querem se instalar e que querem gerar novos empregos para os maracanauenses, né? Exato, Então, assim, é inconcebível a gente permitir que esses terrenos permaneçam em utilização numa área com toda a infraestrutura planejada e implantada, né? Uhum, até porque Maracanaú, apesar de ser imenso, já a gente sabe que o espaço é pouco, né? Assim, a gente tem que crescer para outros ambientes para continuar fomentando, né, o crescimento de Maracanaú. E Maracanã, assim, é o 4º menor município do estado do Ceará. Então, territorialmente, nós somos pequenos. Então, ninguém não pode permitir que se tenha terrenos sem utilização. Existem casos também dentro do distrito industrial, que você vê, porque antigamente, quando foi criado o distrito industrial, pelo governo do estado, então os empresários chegavam aqui no governo do estado e diziam que queria 40 hectares. Então não se tinha muito critério na época para liberar esses 40 hectares. Então o que se verifica também, além da questão dos galpões que eu falei, então existem galpões desativados, terrenos sem utilização, existem casos também de subaproveitamento de terrenos. Você vê uma foto aérea, você vê que existem casos em que 50% do terreno da empresa é só mato, quer dizer, a empresa não evoluiu além daquilo, parou naquele tamanho e a gente vê um desperdício de terreno, que também é um foco que a gente tem de chamar essas empresas e ver qual é a destinação que eles querem dar a esse remanescente de terreno, e não tendo uma explicação plausível, a gente também vai partir para a desapropriação, né? Até porque é um terreno com energia transfásica, é um terreno com água bruta, né? Como Com tudo, você água falou bruta, água tratada, no uma início, infraestrutura completa, uma gás infraestrutura natural, completa. né? Que é praticamente assim, dentro do estado do Ceará, não existe uma região com toda essa estrutura consolidada como existe aqui no Distrito Industrial, né? Entendi. Falando do Distrito Industrial, vamos falar um pouquinho sobre o Mega Shopping? Como é que está a expectativa? Quantos empregos vão ser gerados com esse novo empreendimento? O Mega Shopping? Isso. O Mega Shopping ele está sendo implantado ali perto do Acaracuzinho, né? Eles estão projetando agora o funcionamento para dezembro do próximo ano, e a expectativa é boa, são em torno de 8 mil empregos que vão ser gerados dentro desse centro comercial, né? Aí já estão em obras, que eles compraram um galpão de um grupo italiano e vão otimizar esse galpão, estão reformando, e a expectativa é que em dezembro de 2023 a gente tenha em funcionamento, gerando pelo menos 8 mil empregos, né? Em pleno funcionamento, não é isso? Aí nós também, assim, a prefeitura está projetando aí melhorar as vias de acesso ao Mega Shopping, né? Porque, por enquanto, as ruas ainda são muito estreitas, então, para facilitar o acesso do comprador até aquele local, nós estamos aí fazendo os projetos de duplicação das vias que chegam até esse local do Mega Shopping, né? Ali próximo ao Caracuzinho. Entendi. Quais são as expectativas para 2023? Bom, para 2023, a gente tem algumas empresas aqui do Distrito Industrial que estão ampliando, como é o caso da Colbap. Nós temos também aqui em implantação, com previsão de funcionamento em fevereiro, o Mateus Supermercado. Nós temos também a White Martins. A White Martins era uma fábrica que tinha em Fortaleza, e eles tinham um terreno aqui em Maracanaú que estava fechado, estava desativado. Aí eles tiveram um problema, uma explosão em Fortaleza, e aí, a partir desse momento, eles decidiram fechar a fábrica de Fortaleza e estão instalando aqui em Maracanaú essa unidade dentro do Distrito Industrial, que é a White Martins, né? Nós também temos uma distribuidora que está se instalando na Rua Oeste 2, que é uma distribuidora importante, e essas duas empresas que eu falei que nós desapropriamos os 2 terrenos, são 2 empresas que fabricam estrutura de concreto, certo? Essas 2 empresas estão instaladas nesse terreno que nós desapropriamos, agora, nesse ano, já estão em fase de instalação, né? E, como eu falei, a gente espera que em 2023, tanto o mini distrito industrial do Horto,
como o mini distrito industrial do Mucunã, a gente já tem iniciado as implantações desses empreendimentos, né? Muito bacana. É expectativa de geração de empregos? Para os próximos anos, para o próximo ano de 2023, essas empresas que já são candidatas aí tanto para o Horto como para o Mucunã e essas ampliações aqui dentro do Distrito Industrial, a gente tem uma previsão que atualmente nós temos em Maracanaú 59 mil empregos formais. A gente acha que a gente vai fechar 2023 com 10 mil a mais. Então, vamos passar para 69 mil empregos formais, permanecendo ainda em segundo lugar dentro do ranking do Estado em termos de empregos formais, né? Muito bacana. Muito obrigada, Antônio Filho, aí, pelas suas explicações, parabéns pelo trabalho desenvolvido aí no município para fomento do desenvolvimento econômico de Maracanaú. Pois é, eu também agradeço aqui a oportunidade de estar conversando com vocês e quero deixar a minha mensagem aqui para os empresários, que Maracanaú vale a pena vir para Maracanaú, investir em Maracanaú, porque o prefeito Roberto Pessoa ele tem muito interesse em otimizar o distrito industrial e, além dessas vantagens de infraestrutura do nosso município, nós também temos a vantagem de procurar agilizar os processos aqui dentro da prefeitura, os processos de licenciamento, de alvará. A gente tem o prefeito Roberto Pessoa, ele orienta o seguinte, ele não quer que fuja das exigências da lei, esses processos de licenciamento. Agora quer que os técnicos sejam rápidos, tenham agilidade, no sentido de que esse processo de implantação ocorra o mais rápido que puder, né? Então, é outra vantagem que a gente oferece aos empresários, é agilidade nos processos de implantação e de licenciamento aqui dentro do município, né? Bacana. A gente vai para um rápido intervalo comercial.